Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Teatro Brasileiro, Práticas que Contam Sua História. E nessa aula nós vamos falar de quem, na minha opinião, é uma das pessoas mais intrigantes do teatro brasileiro. Ele é conhecido como Corpo Santo. Desse jeito mesmo que se escreve. Mas daqui a pouco eu explico o nome dele. Ele era um professor, escritor, estudioso, dramaturgo, e a sua obra está concentrada em uma enciclopédia, sim, também se escreve desse jeito, com 9 volumes, chamada Enciclopédia ou 6 Meses de uma Enfermidade. No segundo volume, José Joaquim de Campos Leão, seu verdadeiro nome, nos apresenta sua autobiografia. Ele conta que nasceu na Vila do Triunfo, no Rio Grande do Sul, em 1829. Aos 11 anos, ele perde o pai e vai para a capital da província estudar gramática e trabalhar. Nas décadas de 1850 e 1860, ele teve a sua habilitação para o magistério público e tornou-se professor. Dirigiu escolas e fundou um colégio. Se casou, sua esposa também era professora, foi eleito vereador da Câmara Municipal de Alegrete, nomeado subdelegado de polícia e recebeu o grau de mestre. Muita coisa. Mas não é por isso que ele está nessa aula. Nessa enciclopédia que Corpo Santo escreveu, ele usou diferentes estilos de escrita, sem seguir uma ordem direta. Basicamente, ele falou sobre tudo o que ele pensava, nos assuntos mais diversos. Ele tem um volume de poesias, tem um com as suas peças e falou também sobre assuntos religiosos e morais, baseados nos ensinamentos cristãos e como eles se relacionam com as regras da sociedade. Para ele, as regras feitas pelos humanos são como os princípios que Deus ensinou, e ele dizia que o poder das leis, da razão e da justiça é basicamente o poder de Deus. Além disso, ele chegou a propor uma reforma ortográfica, onde queria aproximar o som das palavras com o das letras, o que explica a palavra corpo do seu nome e da sua enciclopédia está escrito com Q e não com C. E há vários outros elementos até bem interessantes dessa proposta de reforma ortográfica, mas também não é disso que vamos falar hoje. Mas vale lembrar que, ao ler os seus escritos, também vão ter palavras diferentes, porque o português de 1800 era diferente do de hoje em dia, que já passou por algumas reformas ortográficas. Tá, mas e o teatro? Sua produção dramática foi criada entre janeiro e junho de 1866, os tais 6 meses de uma enfermidade, que consta aí no nome do conjunto da sua obra. E apesar da sua visão moral, que eu comentei antes, ele utilizou elementos comuns entre as suas produções da época que já vimos anteriormente também nas outras aulas, como o grotesco, personagens farsescos, caricaturas, tom satírico e a baixa comédia. Então, ele usava tudo o que já estava acontecendo antes nas suas obras. Explicando brevemente, desde o teatro grego, teve uma divisão entre a alta comédia e a baixa comédia, onde na alta comédia tinha algo a mais do que só fazer rir, entreter. Tinha uma certa reflexão, algo de psicológico acontecendo ali. Já na baixa comédia, ela existia para causar riso. Então, são os bufões, as farsas, as sequências de pancadas, as trapalhadas, entre outros. Corpo Santo também utilizou desses elementos nas suas peças. Mas, aos 32 anos, Corpo Santo passou a ter alucinações e a acreditar que o seu corpo era santo. Daí vem o nome. E, além de realizar milagres, ele também poderia receber a alma de outras pessoas vivas num processo chamado transmigração de almas. A doença mental de Corpo Santo, segundo alguns laudos médicos, era chamada de monomania. É uma alteração mental que não comprometia completamente a vida social. Segundo o estudo Corpo Santo pelos Descaminhos da Loucura no Brasil no século XIX, de Emanuele Luiz Proença, na monomania, o delírio seria apenas parcial e, por isso, a loucura perderia a visibilidade de antes, sendo necessário o olhar meticuloso do médico. Ou seja, essa definição de monomania introduziu uma mudança na concepção de loucura que se tinha na época, que era compreendida antes, a loucura, como um delírio sem razão nenhuma. Então, para ser loucura, não podia ter razão. Só que ele, o Corpo Santo, ele tinha esses momentos de lucidez. O diagnóstico desses delírios não era algo simples, já que esses episódios aconteciam de maneira esporádica,
Tanto que os laudos médicos dos exames realizados por Corpo Santo eram diferentes. Em alguns, ele era considerado doente, em alguns, ele era considerado são. E até o final da sua vida, ele foi submetido a testes de sanidade, mesmo quando algum laudo liberava ele dizendo que ele estava são. Mas aí ele nunca mais conseguiu se livrar dessa fama de louco. Ele virou uma figura, sabe? Um mito. Com isso, apesar dele tentar se defender, inclusive através dos seus escritos, ele acabou se isolando das pessoas e encontrando companhia no seu cigarro de palha, que acabou causando problemas pulmonares que o levaram a óbito. Uma coisa levou a outra. Mas, voltando aqui para o seu tempo vivo, é quando ele passa um tempo internado, aqueles 6 meses que ele escreve todas as suas 17 peças. E talvez seja isso que destaca ele dos outros dramaturgos oitocentistas. Durante a sua vida, ele acabou sendo demitido do cargo de professor por causa das alucinações e ele foi ignorado, apesar de ter escrito sobre tantas coisas e feito um trabalho tão completo. Mas, provando que ele não era só um louco escrevendo qualquer coisa, e sim era um homem muito à frente do seu tempo, suas obras foram redescobertas um século depois pelo crítico literário Guilhermino César, que encontrou seus escritos e se impressionou com a semelhança com o que estava acontecendo no teatro europeu da vanguarda. Tanto que eu ia falar sobre Corpo Santo em outra aula, mais pra frente da linha do tempo. Mas aí eu decidi falar agora, justamente para vocês sentirem o contraste entre o que vimos agora e o que o Corpo Santo fez. E verem que, se ele tivesse sido ouvido quando era vivo, parte da história do teatro ocidental e nacional provavelmente seria bem diferente. Ele teria mudado a história do teatro. Por quê? O que estava acontecendo no teatro europeu de vanguarda era um rompimento com as convenções teatrais vigentes, contra o realismo e naturalismo, que ainda nem haviam chegado no Brasil, e o Corpo Santo foi comparado mais especificamente com os escritores do teatro do absurdo. O teatro do absurdo foi um termo criado pelo jornalista e pesquisador Martin Esslin para categorizar um conjunto de peças e autores alemães no contexto pós-guerra, ou seja, um contexto bem específico. Ainda assim, as características encontradas no texto de Corpo Santo são sim semelhantes, o que é bem interessante porque os próprios dramaturgos do absurdo comentaram, após Martin Esslin nomeá-los dessa forma, que eles não estavam fazendo um novo gênero teatral, e nem era proposital que as escritas de Ionesco, Beckett, Adamov e entre outros ficou muito parecida. Era, segundo eles, o contexto que eles estavam vivendo que fazia com que eles se expressassem daquela forma. E o contexto do Corpo Santo era bem diferente. Era esse que estamos vendo até agora nas aulas desse curso. Corpo Santo não veio do futuro, mas foi um homem à frente do seu tempo. Nas suas obras nós encontramos o antiteatro, o nonsense, o metateatro, marcado por uma modernidade que quebrava as noções aristotélicas do tempo, ação e lugar. Sim, a história do teatro sempre voltando para Aristóteles, mas aqui para sair do modelo que vinha seguindo a poética por tanto tempo. E aí é nessa hora que a gente para tudo e pensa, a partir de 1960, que o Corpo Santo começa a escrever enciclopédia e por volta de 1950 que é convencionado o teatro do absurdo. Então o primeiro a trabalhar essa estética absurda foi um brasileiro? Se ele tivesse sido levado a sério na sua época, talvez ele seria considerado o primeiro autor de teatro do absurdo? Mas vamos ver um pouco então das suas peças. Em Mateus e Mateusa, um casal de idosos, ambos com 80 anos, mantém uma convivência conflituosa marcada pelo desrespeito e libertinagem, com direito a agressões físicas e verbais. A ação conta também com as 3 filhas interesseiras, Pedra, Catarina e Silvestra, que puxam o saco do pai para obter regalias, além do criado da casa, Barrios. É interessante notar que os personagens principais, Mateus e Mateusa, compartilham o mesmo nome, mudando apenas o gênero. Isso sugere que um reflete a degradação do outro, formando juntos um único ser caótico. Além disso, Mateus e Mateusa se representam com o corpo deformado, e aí ao longo da peça, partes do seu corpo vão caindo pelo palco, enfatizando a sua decomposição. Corpo Santo parece estar apresentando uma lição de moral para a sociedade ao expor os vícios dessa família. Nessa lição, destaca a importância do respeito mútuo,
da estrutura familiar como elementos essenciais para a manutenção da ordem social. Eu vou colocar na tela um trecho da cena final da peça, que eu acho maravilhosa. Nessa cena, os personagens, em uma das suas muitas brigas, eles jogam um no outro livros ligados à ordem, como o Código Criminal, a Constituição do Império, entre outros livros. Pausa o vídeo, lê a cena e veja que disruptivo ele estava sendo no seu modo de pensar teatro. É isso por hoje, e você já sabe, né? Temos materiais falando mais sobre o Corpo Santo, sobre a sua enciclopédia. Vocês conseguem encontrar as suas obras em domínio público para ler, se quiserem ler na íntegra. E eu convido vocês a realmente pesquisar mais sobre ele, lendo as suas obras que estão aí disponíveis e se deliciando com esse teatro bem gostosinho. Eu particularmente gosto muito do teatro do absurdo. E saber que tem um brasileiro aí que fez bastante coisa nessa área me anima bastante. Espero que anime vocês também. Obrigada por acompanhar aqui e até a próxima.